Vamos lá, irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de religiões comparadas 1 e 2, o último bloco. Estamos falando aqui sobre as cosmovisões, falamos há pouco sobre o teísmo, e agora concluímos sobre o ateísmo, e vamos agora dar sequência aos demais ismos, né? Continua para nós, pastor Johnny, por favor. Joia. Deísmo. Acredita em Deus, mas ele é transcendente. Deus não se relaciona com os homens, nisso não há revelação ou inspiração. Não há escritos sagrados. Os principais, Voltaire, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Então, essa ideia do deísmo, ela é muito interessante, irmãos. Lembra que Guerra nas Estrelas, Star Wars, né, a força, é mais ou menos isso, há uma força. Tem uns Jedis aí no meio de vocês, tem um monte de ET também, mas ele não... Teoria liberal aí. Hã? Teoria liberal aí. Não entendi. Teoria liberal. Sim, né? E assim o que acontece? Esse Deus não se relaciona com homens. Ele cria os homens, mas ele deixa os homens viverem ali a sua vida e se resolvam com seus problemas. Aí vai ter, né, ali os Jedis que lutam para o bem e aqueles da força escura que lutam para o mal. E aí segue a vida. É mais ou menos isso. A expressão Deus está morto. Cuidado disso. A expressão Deus está morto. Sim, é daí onde também nascem, né, ideias como essa. Por que essa expressão, irmãos, Deus está morto? Dando uma ideia de que ele não atua sobre nós. Não atua mais. E quando há uma ideia de Deus estar morto, mesmo no contexto da religião, olha, ele atuou no passado porque os homens eram primatas. Agora que nós temos a ciência, nós nos viramos sozinhos. Ele não precisa mais atuar. Ideia do relógio. É a ideia do relógio, exatamente. Obrigado, Júnior. Deus, né, ele é um grande relojoeiro, que ele cria um excelente relógio chamado universo, e ele deixa e abandona. É isso aí, né? Joia. Temos aqui uma outra cosmovisão. Leia para nós, Tomé. Dá para ler para nós, por favor? Dá sim, por favor. Agnosticismo também é uma corrente filosófica. Não podemos conhecer Deus, tampouco falar algo sobre ele. Como não podemos compreender a realidade última, mas somente a sua aparência. Não sabemos se há Deus mesmo ou não. Principais, Immanuel Kant e Thomas Huxley. Inclusive, enquanto o professor publicou sobre isso, depois eu até fui atrás, eu posso até enviar para vocês, ele coloca Immanuel Kant. Kant, ele era um filósofo e teólogo. Aí ele tem um artigo que eu peguei, e depois eu posso passar para vocês, que eu vi, aliás, né, eu acabei não salvando, mas que dá uma explicação, porque é colocado Kant também como agnóstico. Só que, para a gente não gastar muito tempo sobre essa questão, eu posso passar depois o artigo para vocês. Mas, assim, uma coisa é fato, que existe o agnosticismo, e ele também é uma corrente filosófica, tá bom? Aí a gente lembra um pouco das aulas do Novo Testamento, e principalmente as epístolas de João, quando fala sobre o gnosticismo, né? Aí são derivações que a gente vai aprender também um pouco mais sobre essa questão. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Podemos? Bom, vamos lá. Heresias. Continua para nós. Tomé, por gentileza. Identificando uma heresia. Heresia, do grego airesis, significa escolha, seleção, preferência. Para nós, heresia é quando uma pessoa ou grupo se afasta do ensino que está na palavra de Deus. Começa a seguir suas próprias ideias ou de outros, no quanto à religião. É quando se abandona a verdade de Deus. Exatamente. Né? A gente sabe do significado etimológico da palavra, né? Heresia vem também de opinião, sistema, doutrina, tem tudo a ver com essas ramificações, assim como a própria palavra seita, que vem do latim secta, que é seccionar, dividir,
sectar, dando aquela ideia de divisão, né? Tanto as seitas quanto as heresias, elas trabalham em uniformidade. Uma coisa é um erro doutrinário que gera a divisão. Outra coisa é a divisão que gera um erro doutrinário. Então, é um emaranhado de coisas que estão dentro tanto da teologia quanto das filosofias. Isso envolve e abarca não somente a teologia e as igrejas, mas podem também ter a ver com questões ideológicas, filosóficas, e aí vai, tá bom? Só para trazer para os irmãos. Então, assim, sobre a palavra em si, alguma dúvida, algum acréscimo? Querem fazer algum comentário? Não. Não? Joia. Continuando para nós, Tomé, por gentileza. Aqui é a mesma coisa, né? Pode ler, Tomé, por favor. Essa primeira mesmo? frase já foi lida, né? No slide anterior. A palavra seita surgiu por um efeito semântico. Para nós, heresia é quando uma pessoa ou grupo se afasta do ensino que está na palavra de Deus, começa a seguir suas próprias ideias ou de outros, no quanto à religião. Acho que já foi lido, não foi? A gente leu aqui. Ah, tá. É que repete algumas palavras, né? A letra maior, né? Lemos aqui, mas na realidade esse slide aqui tem um pouco menos de informação. Mas pode ler aqui, daqui em diante. Opa. Só um minuto. Eita, aqui. Começa a seguir suas próprias ideias. Não, aqui. É quando abandona. É quando se abandona a verdade de Deus, se afastam dos grupos principais. A Bíblia é acrescida de outros escritos dados por iguais. Irmãos, vamos fazer uma breve avaliação aqui. Quando temos uma pessoa que ela é vista como um profeta, mas a gente sabe que, de fato, ele não é profeta de coisa nenhuma. Ele usa do artifício da psique, da sua imaginação, ele é um profeta do óbvio. Poderíamos classificá-lo também como uma pessoa herética? Pastor, desculpa, eu não entendi sua pergunta. Vamos imaginar aqui uma pessoa que tenha o pressuposto de ser um profeta, ou ter revelação. Mas quando nós começamos a avaliar e vê-lo, e julgá-lo, como a Bíblia diz, nós notamos que ele não tem nada de profeta. Que ele usa do artifício, mas ele sempre fala de coisas óbvias, para poder ali ter as pessoas debaixo do seu alcance. Deus está me dizendo que você vai casar, que você vai ter um filho. E aí vai, a tua bênção vai chegar, a tua cura, você que veio atribulado hoje aqui, você que tem tido perseguição, e aí, né? Falso profeta. É um falso profeta. Mas poderíamos dizer que ele também está sendo um herético, pela maneira em que ele exercita o seu dom? Sim. Sim. Pelo que está escrito no slide aqui, que também é considerado heresia aqueles que se afastam da verdade da palavra, né? Sim. Percebam que muitas vezes a gente convive com pessoas que já são heréticas, mas como elas são extremamente, guardem isso, dissimuladas, a gente acaba não rotulando, porque a pessoa ela tem uma dissimulação tão boa e ela sabe. Deixa eu tentar concluir aqui, Júnior, já te dou a palavra. A pessoa sabe como manipular as massas, ou ela sabe como falar essa linguagem psicológica. Então, a gente fica ali numa situação meio vendida, porque, de fato, não temos ali matéria-prima para... Mas é notado. E por que eu estou falando isso com vocês, irmãos? Aqui, partindo de um pressuposto que a maioria de nós somos de igrejas ou pentecostais ou avivadas, não é nem um pouco diferente de uma pessoa também que pratica uma pseudo-heresia ou que vive uma pseudo-seita.
Estão entendendo? Mesmo nos nossos arraiais. E percebam que muitos grupos pentecostais e pastores que gostam disso acabam dizendo, fulano de tal só faz meninice. Não, na minha opinião, é um falso profeta, que deve ser corrigido à altura, porque são vidas que estão sendo enganadas, pessoas que estão vindo a Deus e à igreja, porque elas ficam sempre naquela expectativa doentia de que Deus vai falar com elas, mas essas pessoas se infantilizam porque não vão à Bíblia, não vão a Deus e dependem de uma pessoa. E depois que se escandalizam, acham que todos os pastores e igrejas são iguais àquele dito cujo, que a gente deixou com que ele tivesse acesso às nossas fileiras, porque não tivemos coragem de pará-lo. Então, fica aqui uma observação que é muito pertinente. Pode falar, Júnior. Bom, eu entendo de seguinte maneira, que o conceito desse herege, ou daquele que manipula e traz algo novo, extrai um pensamento herético, ele traz em textos pontuais das Escrituras, está relacionado à espinha dorsal da doutrina da Escritura. Aí sim, agora, coisas de menor importância, ou que ele está tratando mais como um falso profeta, já aí é um pouco... Está dentro mais do falso profeta, né, Júnior? É. Não, obrigado pela sua conceituação, de fato. Mas eu quis mostrar, Júnior, sabe o quê? Partindo aqui do pressuposto da comparação, que esse falso profeta, mesmo ele não sendo alguém conceitualmente considerado um herege, ele só não é pelo fato da sua sagacidade. Mas, na prática, ele é um herege, porque ele é um falso profeta que distorce, macula a igreja, e muitas vezes nós ficamos numa situação muito mal resolvida, porque a gente não tem como, vamos dizer assim, porque, irmãos, para a gente poder realmente, ou a gente, como que eu posso dizer? A gente tem que ser muito firme nisso, porque muitas vezes, em nome de sermos educados, a gente acaba deixando com que alguns cirandeiem entre nós. E a gente tem que ter essa clareza de que pode faltar aqui a conceituação, porque de fato mas as atitudes de tal pessoa é igual, não muda. É que o outro que foi para outra religião, ele é até mais honesto, porque ele segue aquilo com mais honestidade. E esse que está entre nós é um dissimulador, é um falso profeta, que toma proveito, então ele vai causar o mal. Mas obrigado, viu, Júnior? É isso, conceitualmente, não tem como a gente afirmá-lo, né? Mas eu quis deixar aqui uma ideia um pouco mais prática, porque, na minha opinião, ao longo dos anos, essas pessoas atrapalham tanto, irmãos. É o que eu tenho visto, né? E fica aqui a minha denúncia. Sempre que eu noto alguém que, ou seja pela ingenuidade, ou seja pela vaidade, vai se enveredando por isso, eu tento ajudar. Porque, irmãos, muita gente acaba se perdendo aqui, viu? Mas vamos lá. Continuando, então. O termo aireses vai aparecer em Atos 5,17, Gálatas 5,20, 2 Pedro 2,1. Leia para nós apenas Atos 5,20, para nós. Tomé, por gentileza. Passei um Tomé. Passei um áudio, Tomé. Atos 5:20? 5,19, 17, aliás. Aqui está aqui no texto. Essa primeira parte aqui. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Até aí. Ou seja, né? Pode ver que o texto bíblico vai dar essa ideia. Eu gostou. Hã? O fariseu gostou quando o Paulo disse que era da seita, lá no discurso dos fariseus. Aí eu só disse, opa, agora não. Viu? Exatamente, né? Fariseu. Vamos lá, continuando, meus irmãos. Aqui, leia para nós só essas duas primeiras frases também.
É importante saber sobre heresias, pois nos fins dos tempos muitos irão aparecer. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo Logo, opa, desculpa, 1 Timóteo, 4:1. logo o mundo será religioso, mas que tipo de espírito conduzirá muitos? Aí é outra questão, né? E também temos aqui o texto de 2 Pedro 2:1-3. Bom, é importante saber sobre heresias, pois nos fins dos tempos muitos irão aparecer. Geralmente se identifica uma seita quando ela fala dos seguintes assuntos: Bíblia, Deus, a queda do homem, o pecado, Cristo, salvação, o porvir. É importante saber sobre heresias, pois nos fins dos tempos, aqui, aliás, né? E aqui, voltei. Caso houver algum ensinamento sobre esses assuntos que não se case com as escrituras, certamente é uma heresia. Razões para se aparecer seitas e heresias. Aí aqui eu achei muito interessante, né, irmãos? E está dentro da aula de hoje, e por isso que eu falei, não, eu quero trabalhar esses pontos que eu achei muito interessante. Por que aparecem tantas seitas e heresias? O primeiro é o diabo. Leia para nós, irmã Cleusa, por gentileza, dá para a irmã ler? Primeira razão, o diabo no mundo. Irmãos, o diabo está no mundo ou não está? Nunca percam de vista, irmãos. Ah, mas aqui é uma Europa, toda cheirosinha, nós estamos aqui em Genebra, tudo arrumadinho. O Brasil teve o avivamento, maravilhoso, glória a Deus. Mas o diabo está solto e a gente não pode perder de vista, porque é nessa hora que o diabo quer se levantar mesmo. E se o Brasil ainda não tem o avivamento, quanto mais o diabo está solto. Então a gente precisa de orar mais e repreender mais o capeta e fazer a obra. Então lê para nós, irmã, que o diabo está no mundo. Aqui. E o texto? Isso. Sim. O diabo está no mundo. O diabo no mundo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? Em 2 Coríntios 4:4. E aqui, como eu mencionei na minha abertura, que domingo eu preguei, inclusive eu utilizei esse texto, e falei da cegueira que está no mundo, mas muitas vezes pode estar na igreja, irmão. Esses dias atrás, nas aulas passadas, venho falando muito sobre essa questão do momento tempestuoso que nós vivemos entre direita e esquerda no nosso país, e, de uma certa forma, mesmo nós, como cristãos, negando os valores da esquerda, porque a grande maioria do movimento de esquerda e da ideologia vai contra as escrituras, isso é um fato, mas a gente vê também que o povo de Deus ele precisa tomar cuidado, porque senão ele vai esperar aquilo que deve ser aguardado em Deus nos homens. Tivemos domingo uma passeata no Rio de Janeiro, e eu admiro demais o movimento de direita, mas também tomo o meu cuidado com todo o movimento de direita. Vi o pronunciamento do Silas Malafaia, achei assim realmente magnífico. Aliás, não gosto muito do jeito dele, não gosto muito da maneira que ele se apresenta, mas quando ele fala, geralmente, como foi, tanto no Rio de Janeiro como foi em São Paulo, ele fala com muita propriedade. Na minha opinião, Silas Malafaia, isso é a minha opinião, tá, irmãos? Não tenho contato com ele, não o conheço. No máximo, ouvi, em certa ocasião, uma feira do livro, né? Mas, assim, eu acho que ele seria um bom político. Na minha opinião, eu acho que ele pode ser um excelente político. Eu acho que o pastor, quando ele se envereda para a política, se torna um pouco mais complicado. Mas o pronunciamento que ele fez domingo, lá em Copacabana, falando sobre os pontos, ele é muito lúcido, ele é muito inteligente, e os argumentos dele são muito bons. Então, assim, a minha oração é que Deus guarde ele, assim como cada pastor, mas será que ele será um Martin Luther King brasileiro? Não sei. Mas se ele for, se ele gosta desse segmento de política, eu acho que ele deveria se dedicar somente a isso, deixar o pastorado, é a minha opinião. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes também gosta muito de política,
e eu vejo na pessoa do Hernandes Dias Lopes um equilíbrio muito grande. Eu admiro mais o equilíbrio do Hernandes Dias Lopes. Eu sei que pessoas que realmente gostam do movimento de direita e acham que o cristão tem que ter um viés político, eu tomo muito cuidado como pastor, porque uma coisa são os crentes e outras coisas somos nós, pastores, né? Mas uma coisa eu sei, a igreja também tem que tomar cuidado, porque o diabo está cegando o entendimento até mesmo de muitos cristãos. E vocês vão de convir comigo que a igreja também padece desse mal. Por quê? Porque o diabo ele é astuto e ele vai nos cegar, né? Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Não? Esse é o texto-chave, né? Para evangelizar, né? Ah, sim. Um texto muito, muito bom, né, Júnior? Gil, leia para nós o diabo na igreja. O diabo da igreja. Bora. O diabo na igreja. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Mateus 13, 25. Isso é um fato. Por isso que a gente não pode dizer, como eu já disse e afirmo, eu tomo muito cuidado, irmãos. Olha, agora, recentemente, a esposa do Tomé, deixa eu até dizer aqui, não tem nenhum problema, né? A esposa do Tomé vai sair como vereadora por Ferraz de Vasconcelos. E eu vou continuar tendo o meu posicionamento, como eu tenho com relação à política. Estaremos orando por ela, estaremos pedindo que Deus a guie. No entanto, irmãos, eu acredito tanto nisso, né, que uma igreja ela pode caminhar sem o envolvimento político, mesmo sabendo que ela está numa cidade, e ela pode ter os seus candidatos, e ela pode circular bem. O conselho que eu dou é que um pastor, quando ele se envereda para a política, que ele entregue o pastorado e vá trabalhar na gestão pública, e depois de ter exercido ali o seu período de administração pública, ele volte para o pastorado. Porque, irmãos, é muito complicado. O Júnior é um advogado, ele sabe disso. São coisas que muitas vezes são linguagens diferentes. O que é a política se não concessões e acordos? E muitas vezes você vai fazer concessões e acordos com partidos que você não compactua. Isso cria uma celeuma na igreja e a igreja acaba se enveredando, como recentemente a gente viu. Recentemente nós tivemos o professor Sérgio Mascarenhas dando uma das nossas aulas inaugurais. Ele falou: lá na igreja foi um sacrifício. Os irmãos de direita e de esquerda estavam se pegando. Foi sério mesmo, Sérgio? Eu falei: meu Deus, foi um inferno. Olha só que situação. Ou seja, a prioridade que é Cristo deixou de ser Cristo para ser opiniões políticas. E isso a gente vê que muitas igrejas sofreram, não é verdade, irmãos? Então, percebam, se o diabo já se levanta contra a igreja, imagina quando a gente ainda dá motivo. Olha o joio aí no meio do trigo. Sai do espiritual. Se torna muito difícil, né? Fala, Júnior. Sai do espiritual e fica mais no na carne, né? Tá bom? Agora leia para nós, Júnior, diabo contra a Bíblia. Diabo contra a Bíblia. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus, né? Mateus 13, 19. Irmãos, como eu disse, irmãos, não seremos apolíticos, mas ao mesmo tempo eu respeito cada pastor, eu tenho a minha maneira de pensar e respeito. Pastor quer ser um militante, quer usar a igreja dele, joia, não concordo, mas respeito. O outro não quer saber de nada, respeito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Agora, o diabo contra a Bíblia, guardem isso. Em seitas e heresias, sempre, de uma forma direta ou indireta, o diabo se levantará. E aí, para a gente continuar e concluir, pode ler, Júnior, para nós, as falsas interpretações. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Ou seja, pessoas não letradas e inconstantes já vão torcer. Imagina o que o diabo não faz na cabeça dessas pessoas.
5, pode ler, Júnior, para nós, o O falso. falso conhecimento da Bíblia, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Joia. E o 6º? A falsa maturidade espiritual, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro, mesmo texto. 1 Timóteo 2,4, né? O falso conhecimento da Bíblia e a falsa maturidade espiritual também, muitas vezes, atrapalha a igreja. Bom, irmãos, eu queria ter lido aqui com vocês, inclusive, a apostila do pastor, professor Paulo Pescador, da página 17, eu deixei aqui, inclusive, como até a 37, que, na realidade, eu ia ler rapidamente aqui os slides e a gente ia para a apostila. Mas, então, fica como aula dada, porque, na realidade, a apostila do professor, eu vou até aumentar aqui um pouco, da página 11, opa, deixa eu só pegar aqui rapidamente, só para dar uma passada para vocês verem, tá? Nós íamos fazer um apanhado dos pontos principais, principalmente os pontos de destaque, tá? Então, depois, apreciem a apostila do professor Paulo Pescador, ela está muito boa, dá para ver que o professor Sidney se baseia todos esses slides em cima do material do professor. Pode ver que aqui ele vai trabalhando as questões dos ismos, né? Aí a questão da religião. Eu gostei bastante das palavras, principalmente quando ele vem trazendo aqui esses textos em destaques, fazendo as citações, como, por exemplo, aqui os eruditos da Universidade de Oxford. Eu achei muito interessante as abordagens, né? Então, fica aqui para vocês depois apreciarem com mais detalhes, lembrando que essa apostila está muito bem elaborada, um trabalho realmente muito bem feito do professor Paulo Pescador. Tá bom, meus irmãos? Então, eu na realidade, queria ter passado aqui para vocês e lido, por exemplo, só para você ter uma ideia, segundo Nancy Pearson, cosmovisão não é a mesma coisa que filosofia formal. Caso contrário, só seria pertinente a filósofos profissionais. Até as pessoas comuns têm um conjunto de crenças sobre como a realidade funciona e como deveriam ser. Por termos sido feitos à imagem de Deus, todos buscamos dar sentido à vida. Então, percebam que o professor Paulo ele foi fazendo uma apostila muito bem trabalhada, os textos de rodapé, está muito legal, eu gostei demais. E aí, como eu disse para vocês, eu tinha separado da página 11 até a página 37. Então, para os irmãos acrescentarem mais conhecimento, né? Pode ver que agora aqui, ó, o panteísmo, a questão dos ismos, né? O agnosticismo, o panteísmo, ele vai trazer estudos mais detalhados sobre os temas. É normal, irmãos, que nós não tenhamos tempo suficiente para estar trabalhando em cima de tudo isso, né? Porque são muitos assuntos. A gente tem que lembrar que religiões comparadas vai tratar do tema das religiões desde quando? De hoje até o passado. Que passado? Meu Deus do céu, é muito tempo de história, né? É muito tempo de religião. Então, olha a ideia aqui, que legal. Aqui ele vai trazendo alguns gráficos, ó, do teísmo, do panteísmo, né? É muito legal, eu gostei bastante do material. E aqui o último ponto, inclusive, hoje, enquanto eu fazia a minha lição de casa, para passar aqui para vocês, irmãos, quando eu cheguei aqui nesse ponto, pode ver que ele pega esse gráfico do ano de 2017, outubro de 2017, e o professor aqui mostrava, né, quadro de religiões e filosofias mundiais, sendo que o maior dele é o cristianismo. E aqui, quando eu via isso, eu parei a minha aula e orei. E orei. Eu falei, Senhor, perdoa-nos, porque se há praticamente 2000 anos, porque o cristianismo vai nascer no ano 30 da era cristã, ou segundo o calendário gregoriano, né? Um pouco diferente disso, mas agora, em 2030, até 2035, por volta disso, o cristianismo vai fazer 2000 anos.
com Cristo, né? E a gente sabe que o Ocidente foi o lugar onde mais teve cristãos. E hoje, atualmente, ainda somos a maioria. E eu diria que onde está a luz? Onde está o sal? Talvez você diga, mas dentro do cristianismo a gente tem que fazer um corte aqui, porque dentro desse gráfico em laranja temos a cristandade, que está o catolicismo. Sim, mas vamos aqui pensar como cristãos, católicos e protestantes, e ortodoxos gregos. Onde está o sal? Onde está a luz para todas essas outras religiões aqui? Então, assim, eu falei, Senhor, nos perdoa, porque se Deus não estiver nos ajudando, a gente não vai ter êxito na nossa caminhada, né? Tá bom, meus irmãos? Ok. Então, eu deixo aqui para vocês, né? E aí, ó, pode ver, ele trata muito legal a cosmovisão cristã e seus fundamentos. Se eu achar pertinente, a gente volta a algum ponto ou outro. E era isso, eu falei, eu tinha separado aqui até a parte da página 37 para a gente estar fazendo uns apontamentos, né? Tá bom? Ok. Beleza? Então, Beleza. a partir da semana que vem, de fato, a gente vai começar Então, o quê? O catolicismo, né? Inclusive, só para o último slide para mostrar aqui para vocês, eu, na realidade, praticamente seguirei, irmãos, essa ementa, né? Que é a ementa que o professor Sidney teve, que o próprio Ribeiro também teve, que vai ser praticamente essas religiões, né? Catolicismo, budismo, a gente vai entrar praticamente nessas religiões. Como eu disse, eu farei apenas algumas alterações, mas a gente vai estar trabalhando em cima delas. Tá bom, meus irmãos? ok. Tudo bem? Beleza. Combinado? Tudo Alguma dúvida, alguma pergunta? tranquilo. Tranquilo? Então, boa leitura, meus irmãos, peguem firme nas leituras, né? Temos muitos materiais bons e que Deus nos ajude e nos perdoe e que a Beleza. gente possa ser sal e luz. Um sal realmente que salga e uma luz que brilha, que Deus nos coloque no velador, não debaixo da mesa, e que a gente possa contribuir, começando por nós, pela nossa família, pela nossa igreja local, pelo nosso bairro, e que Deus nos use para que a gente possa levar esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, a muitas outras vidas. Porque tem Amém. muita gente que precisa ser salva, né? Tá bom, meus irmãos? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo. Fechado, então. Então, querendo Deus, nos vemos quinta, se o Senhor nos permitir. Bom culto para vocês. Até amanhã com as minhas ovelhinhas e até quinta a todos vocês. Amém. Shalom Boa a noite. todos. Boa noite. Deus Amém. abençoe. Boa noite, Tá gente. bom, Bom descanso, descanso. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus Amém. abençoe, minha irmã. Beijo. Tchau, tchau.